Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 21 de outubro, mais uma vez pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência, por esse carinho com o Modesto, com a TV Zoom, enfim. Procurando trazer sempre assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade. E os fiéis telespectadores sabem que o Pensando, por entender a importância da Câmara Municipal na gestão do município, né? Desde maio de 2002, lá há mais de 20 anos, do primeiro programa, ela se faz sempre presente aqui no Pensando. Como venho fazendo nos últimos anos, uma vez por mês eu reservo uma data para receber a Câmara Municipal no programa. Eu sei que a nossa Câmara Municipal tem 21 vereadores, e como eu reservo uma data por mês, eu só consigo trazer 12 deles. Mesmo assim, eu tenho certeza que já é possível, só com esses 12, fazer uma amostragem de como está funcionando a nossa Casa Legislativa. É claro que tem muitos outros meios dos telespectadores verificar, né? Começa pela própria TV Câmara, e tem muito meio, mas o Pensando faz a sua parte por entender a importância da Câmara, tá certo? Eu sempre já disse, alguém já, de vez em quando me pergunta, qual é o critério para você escolher esses 12? Pessoal, simplesmente isso, não tem, né? Eu não fico sorteando, fico pesquisando, não. São nomes que eu entendo que podem render bons programas e simplesmente assim. É isso que eu faço. Que eu tenho uma boa relação, claro, para você quando você convida alguém para sua casa, você tem que ter uma boa relação com a pessoa, né? Quem é que convida uma pessoa que não tem uma boa relação para ir na casa dele? Ninguém, né? Então, esses que eu convido é porque eu tenho uma boa relação com eles, né? E essa noite a Câmara Municipal será representada pelo vereador Carlos Alberto Nogueira Braut, falando assim, talvez muita gente não conheça, mas eu falando Carlinho do Kiko, todo mundo sabe quem é ele, tá? Então, enfim, este é o tema do programa desta noite. É a Câmara Municipal, mais uma vez, presente Pensando no Afribol. No entanto, antes de conversarmos com o Carlinho do Kiko, quero mandar um abração e fazer um comentário que eu acredito pertinente em relação à eleição do próximo dia 30. O abração vai para 2 telespectadores que eu estava com saudade deles. Estou falando do casal Rúsio Carvalho e Adneia. É um bom tempo que eu não conversava com o Rúsio. Nessa terça-feira eu recebi uma ligação dele que me deixou bastante satisfeito. Então, Rúsio, vê se você aparece aqui na gravação do Pensando, muito tempo que você não vem aqui. E uma oração para você e para a sua esposa Adneia, que Deus ilumine os caminhos de vocês, tá? Agora vamos ao comentário sobre a eleição do dia 30, que eu entendo bastante pertinente. No primeiro turno, estavam aptos a votar, é o mesmo número do segundo turno, né? Estão habilitados, né? 156.454.001 eleitores. Destes que compareceram às urnas, 123.741.060, ou seja, 32.702.941 não foram votar, correspondendo a 20,21% do eleitorado habilitado. Ou seja, muita gente, né? Um contingente superior a 32 milhões não foi às urnas. Para presidente, que é, no nosso caso aqui do Estado do Rio, a eleição no próximo dia 30, 3.487.874 eleitores votaram em branco, correspondendo a 2,29% dos eleitores habilitados. E 1.964.779 eleitores anularam seus votos, correspondendo a 1,25% dos eleitores habilitados. E 9.897.870 votaram em outros candidatos, que não os 2 que estão concorrendo agora no segundo turno, correspondendo a 6,32% dos eleitorados. Ou seja, somando abstenção, voto branco e quem votou em outros candidatos, nós encontramos um número de 48.063.464 eleitores, ou seja, 30,72% dos eleitores não votaram nem em Lula nem em Bolsonaro. Vamos combinar que esse número é muito expressivo. E caso os eleitores deixem de votar em nenhum desses 2 candidatos, eles poderão mudar o destino da nossa pátria, né? Do nosso Brasil. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entrando no mérito das candidaturas, isso é um problema de cada um de vocês, apesar de eu ter minha preferência e não escondo de ninguém. Os motivos eu tenho de sobra para votar num deles, né? E tem motivo de sobra para não votar no outro. Quem me conhece sabe por que eu vou votar num, não vou votar no outro. Mas é um direito meu de escolha, né? Mas o que eu estou aqui é conclamando a
todos vocês que estão do outro lado da telinha, que estão nesses 48 milhões e pouco, que vá às urnas e vote num dos dois candidatos. Tá? Eu entendo que o voto é um direito. Então, quem não quiser votar, tá bom, é um direito. Depois ele vai ter que se explicar com a Justiça Eleitoral, mas é simples, barato. Mas tem que lembrar que o não voto é a mesma coisa que votar em branco, anular o voto. É simplesmente renunciar ao direito de escolha. E depois não dá para reclamar. Temos que lembrar que depois do dia 30 de outubro, o eleito ficará 4 anos no governo. E aí não permite arrependimento. Ah, se eu fosse votar... Eu conheço, eu tenho uma pessoa da minha relação que não votaram no segundo turno, resolveram agora no segundo turno porque entende que pode influenciar no resultado final. Para isso que eu estou conclamando a vocês que estão no lado da telinha, que não votaram nenhum dos dois candidatos, que vão e façam o exercício do voto. Por quê? Para depois, pelo menos, vocês terem o direito de reclamar. Eu voto desde 70, sempre voto válido, nem sempre os candidatos que eu votei foram vencedores, mas eu não me importo, eu não sou daqueles que ficam seguindo pesquisas, ainda mais no Brasil, essas pesquisas fajutas que nós temos aí, para votar em quem acha que vão vencer. Não, eu vou votar em fulano para não perder voto. Não, o voto, ninguém perde o voto é um direito, é uma escolha. E a gente tem que votar de acordo com a nossa consciência, com o que a gente acha certo. Eu voto, Modesto, você já votou errado? Não, no momento que eu votei, por exemplo, eu votei em Sérgio Cabral, hoje eu não votaria de novo nele. Isso aí é uma regra de ouro. Eu votei nele porque na época ele não tinha fama de safado, de ladrão. Hoje não, hoje se ele fosse candidato eu não votaria nele. Eu votar num ladrão conhecido, não vou fazer isso, né? Então é isso, eu estou estimulando que vocês que não votaram. E se você votou num outro candidato, que não foi nenhum desses dois que estão concorrendo, está na hora de repensar e vote num dos dois. A escolha é sua, mas pelo menos participe. Depois você terá direito a reclamar. Caso você opte por não votar em nenhum dos dois, simplesmente você está abrindo mão. É igual no condomínio. Você não vai à assembleia de eleição do síndico e depois quer reclamar? Não, depois aguenta. É isso, simplesmente isso, tá bom? Fica essa minha conclamação ao voto em um dos dois. Tá? A escolha é de vocês, mas o pedido é meu, porque eu entendo que isso é você votar pela pátria, votar pelo Brasil. E que Deus ilumine o nosso voto, né? Isso é importante também. Isso posto, vamos conversar com o nosso convidado da noite, onde eu dou meu cordial boa noite, deixo a telinha para você conversar também com os nossos telespectadores. Carlinho do Kiko, representando hoje a Câmara Municipal de Nova Friburgo. Boa noite, Carlinho. Boa noite, Modesto. Mais uma vez, quero te agradecer aí ao convite, né? E eu fico muito honrado aí de você estar me convidando. E boa noite a toda a população. E agradecer mais uma vez a Deus por nos estar dando saúde e alegria para o nosso mandato aqui, para a gente estar fazendo melhor pela nossa cidade. Vamos lá, Carlinhos, você esteve nesse programa na última vez em agosto passado. Ou seja, tem mais de um ano. O que você diria, como é que foi o mandato nesse período, o que você tem a destacar? Um ano é bastante tempo, né? Sim, Modesto. Uma coisa você está, né? Você está fazendo um segundo mandato, você tem mais experiência. Graças a Deus. Eu me lembro que quando eu estive aqui na minha primeira entrevista aí com você na época, eu até falei, pô, Modesto, está sendo uma experiência para mim. E hoje eu passei por essa experiência, graças a Deus, né? Então, Modesto, o que acontece? O mandato está sendo muito bom, que a gente está vendo muita evolução para a nossa cidade, né? Você vê que o andamento da cidade, você vê que tem várias coisas acontecendo e isso é bom. Isso é bom para o município quando você olha e vê as coisas acontecer. Então, assim, eu me sinto muito satisfeito por estar vendo várias obras na nossa cidade. Você vê uma obra que é de grande valia, por exemplo, aquela da Farinha Filho. É uma obra que quantas pessoas ficavam prejudicadas ali e o município em si, né? É uma obra que está acontecendo no nosso município. Isso aí é gratificante. E assim, o mandato, Modesto, cada dia que passa a gente vai aprendendo mais, né? Você vê, quando eu comecei em 2016, não é isso? Em 2016 a minha experiência era zero. Hoje você tem assim uma bagagem maior e cada dia que passa você vai tendo mais vontade de fazer pelo nosso município, né? Você falou algo importante aí. Hoje mesmo eu passei na casa da minha mãe, minha irmã estava falando, Modesto,
Tem uma obra que começou lá na rua Augusto Cardoso, fecharam a rua. Falei, Sueli, falei para ela, essa obra, nós estamos reclamando, reivindicando essa obra já há décadas. Sim. Houve uma oportunidade de ouro para ela ser realizada. Então, a gente vai ter que compreender que, para realizá-la, é uma obra no centro da cidade. Construir qualquer construção subterrânea exige buraco, máquinas grandes trabalhando, existe remanejamento, por exemplo, de redes de água potável, de rede de esgoto, e vai dar trabalho. Então, que a gente goste ou não, o comerciante goste ou não, vai ter que aturar por alguns meses essa situação. Sim. Né? Eu sempre falo, alguém já viu comer um omelete sem quebrar os ovos? Não dá, né? Então, minha gente, nesse caso da Rua Farinha Filho, nós ficamos aqui reclamando, e com razão, porque qualquer chuvinha alagava aquilo tudo ali. Modesto, que você passa ali hoje, porque eu passo todos os dias. Você passa, você trabalha lá na Câmara? A gente passa praticamente todos os dias. Quando você passa em uma cidade que você olha uns gradis de ferro, tipo com aquelas boquinhas, você já imagina que assim, o comerciante, quando ele olha para o céu na parte de manhã, ele fica já naquela preocupação que vai acontecer aquilo dali. Será que vai chover hoje, vai ter uma enchente, vai me estragar minhas coisas dentro da loja? Então, assim, eu acredito que hoje, com essa obra, assim, é uma obra excelente que vai ser feita ali. Ela vai acabar com todo o problema que tem, praticamente 100%. Você vê também aquela obra da Minas Gerais. Que está aqui pertinho da gente. Que está pertinho da gente aqui, verdade. E, assim, uma obra que está acontecendo também a todo vapor. Até mesmo, a gente estava falando agora há pouco, a obra do Hospital do Câncer. Uhum. Que assim, é o nosso sonho, acho que de qualquer cidadão friburguense, de ter aquela obra também a todo vapor, e aquela obra, se Papai do Céu permitir, que ela não fique só na estrutura, que ela venha acontecer, não é verdade? Que ela aconteça ali, que a gente consiga colocar, a gente não, né? O Estado consiga mandar médico para a gente, colocar ali, colocar os equipamentos, para a gente poder ter um pouco de dignidade à nossa população, tanto aqui como dos outros municípios perto da gente, né? Que não é obra só para a gente? Não é só para a gente, é verdade. E essa obra também da drenagem vai facilitar quem vive aqui em Friburgo. A gente sabe que nós somos uma cidade, polo de uma região. Quanta gente que vem de Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, às vezes quer transitar na praça num dia de tarde, está lá, parado dentro de uma loja, escondido da água, né? Isso é importante. A gente tem que entender que obra dá trabalho. Isso começa em casa da gente, né? Sim, com Quando certeza. dá um problema lá no banheiro, tem que arrebentar o piso do banheiro. Aí a mulher já começa a brigar, né? Não dá para tomar banho, vai ter que tomar banho de cuia, é por aí, né? Então é assim mesmo. Agora, você quando esteve aqui no programa, você estava há pouco mais de 7 meses desse novo mandato. Na ocasião eu perguntei se dava para fazer alguma relação desse seu segundo mandato com o primeiro, você disse que era muito cedo. Agora você está caminhando para metade desse segundo mandato. Agora dá para fazer uma avaliação? Você disse quando você chegou lá em 1º de janeiro de 2017, não conhecia nada, né? Mas agora já dá para você falar, por exemplo, o que você aprendeu no primeiro mandato que você está aplicando agora no segundo? Fazendo melhor ou fazendo diferente? Então, Modesto, a gente quando... você conhece meu vocabulário das coisas que eu sempre falo, eu sempre procuro falar aquilo sempre que eu sinto. Primeiro mandato, para mim, foi assim, um começo de uma experiência do que você não sabe o que acontece. É igual quando você vai para uma escola e começa a estudar. Então, quando você entra numa sala de aula, você tem um ensinamento, que você começa a aprender. E hoje, eu no meu caso, a minha experiência, hoje eu aprendi muito com isso. Hoje, cada um projeto que você vai aprovar, vamos supor, para o município, eu no mandato passado, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer disso, sempre tipo assim, como votos vereadores, a gente acompanha igual aqueles carneirinhos, não é verdade? Hoje não, hoje eu já tenho uma experiência de vida que assim, quando você chega a botar um projeto para ser aprovado para o município, antes desse projeto entrar lá, você tem que sentar, se debruçar com a tua assessoria, estudar esse projeto, para saber como que esse projeto vai ser e como esse projeto vai caminhar no nosso município. Porque se a gente entender hoje, cada um vereador hoje, ele tanto alavanca a cidade como ele
atrasa a cidade. Então, a gente hoje tem que estar quando você vai dar um voto lá dentro, você tem que estudar muito aquele projeto para saber como que vai ser feito. Que é estilo um plano diretor, por exemplo. Nós votamos um plano diretor no município. Tem muita coisa que hoje nós somos obrigados a mudar esse plano diretor, parte dele, para poder a cidade avançar, porque senão você fica com a cidade ela paralisada por uma coisa que tanto a gente dá caminho para ela poder andar, como a gente paralisa ela também. Então, eu acho assim, você hoje, para estar lá como vereador, estar como vereador, tem que ter uma atitude muito importante de estar olhando os projetos que você vai votar, o projeto que você lê aquele projeto, dá continuidade naquele projeto, procura saber até mesmo com a população como que funciona. A gente vai entrar no mérito daqui a pouco, que a gente estava conversando a respeito de parte de ligações de luz. São coisas que assim a gente trava a cidade como a gente bota a cidade para andar. Então hoje, nós vereadores, hoje, como estamos hoje eleitos pelo povo, nós temos que olhar muito isso para não parar a nossa cidade. Porque quando a gente para a cidade, a gente para a educação, a gente para a saúde, a gente para o comércio. As pessoas hoje, quando ela coloca um vereador hoje, ela dá um caminho para um vereador, muitas das vezes o cara fala, vou votar no vereador X, porque ele é bonzinho, que ele é um cara bacana. Não, nós temos que votar um pouco na experiência. E essa experiência eu adquiri ela no passado. E estou adquirindo hoje. Cada dia que passa, você vai tendo um pouquinho a mais. Então, isso é muito importante, Modesto. A gente a vida é um eterno aprendizado, né? Exatamente, a gente aprende, isso E aprender não é vergonha, né? Não, de jeito nenhum, aprendizado. E quem se fecha para o aprendizado, está fadado a ficar pelo caminho. Eu posso dizer para você que no meu mandato passado, na minha experiência, eu tanto acertei como errei. Acredito eu que no meu mandato passado, estou aqui falando, eu não tenho vergonha de dizer isso, errei muito. E o que eu errei no passado, estou tentando acertar hoje e acredito que assim, com muito mais experiência, com muito mais vontade de aprender, porque você ser vereador, estar como vereador hoje, não é ego, é você ter vontade de brigar pela produção e o andamento de sua cidade. Porque é tão bacana você chegar aí, aonde você mora? Eu moro em Nova Friburgo. Aí dizer assim, pô, Nova Friburgo é uma cidade bacana, maravilhosa, a cidade que anda. Você vê, isso é importante, a gente falar isso pelo nosso município, não é verdade? Agora, você, se não é um dos veteranos da casa, porque lá tem alguns vereadores em terceiro mandato, né? Sim. Você já é um vereador em segundo mandato, ou seja, você já tem conhecimento que você mesmo está dizendo aí, passou o primeiro mandato de dificuldade, de aprendizado, e agora você, digamos que você está começando a colher os frutos desse aprendizado, desse que você considera erros, né? Falhas e de acertos também, né? Claro, com certeza. Tudo isso. Eduardo, da sua experiência, como é que tem sido a sua relação com os vereadores e vereadoras que chegaram lá em 2021, no primeiro mandato? Você também foi recebido por vereadores, por exemplo, que estavam no segundo mandato. Se está no segundo, eles estavam, hoje no terceiro, eles estavam no segundo. Você se sente mais próximo de algum desses nomes novos? Está sentindo a vontade no meio deles? Todos esses vereadores que chegaram lá, não foram pouco, né? Foram 11, 2 tinham já passado pela Câmara, né? Então, mais 9 eram novatos de todo. É aquilo que a gente estava falando, Modesto. Cada um tem a sua expertise e a sua experiência de vida. Lógico que a gente não concorda com algumas atitudes. Mas, assim, todos que estão lá hoje são pessoas de bom caráter, pessoas de boa índole. Assim, a gente não tem coisas que... É igual você, vamos te dar um exemplo. É um trabalho, né? Então, você se depara, às vezes, com coisas que te desagrada, tem coisas que agrada. Eu mesmo, hoje, eu tenho... Vou citar assim, por exemplo, o Cascão. Cascão é a pessoa mais amorosa que eu já vi, assim. É um cara que eu tive um embate com ele no começo e hoje a nossa relação é 100%. O André da Lamberóbica, um cara sensacional. A Maiara, sensacional, Maiara. A Maiara,
Assim, quem olhava a Maiara no passado, que vai arrumar um problema. A Maiara é maravilhosa, uma pessoa, então, assim, super educada, super do bem. Então, assim, tem pessoas que a gente não tem relações 100% uma com a outra, porque são questões de divergências. A gente não concorda com algumas coisas. Mas, assim, praticamente todos ali são pessoas sensacionais. Que bom que a relação seja profícua, né? Muito. Porque é ruim você ficar num ambiente onde você não consegue se dar bem. É difícil. Você mesmo falou, dentro da própria família, tem muitas vezes um ou outro parente que o santo não desce muito bem, como a gente diz, Exatamente, né? E ali não, ali a grande vantagem hoje da Câmara é assim, a gente tem hoje, é que eu falo com todos lá, eu vim do mandato e assim, sempre todos, tanto o mandato passado como esse, é um respeito 100%. A gente se respeita, todos se respeitam. Se a gente brigar, tiver um embate naquele momento ali, mas 10 minutos depois a gente está lá tomando café, conversando e se desculpando, mas são pessoas que cada um entende o seu cada um, que é pensamento diferente, né, Modesto? Você imagina, é um Big Brother com pessoas, cada um pensando de um jeito, né? E trabalhando de uma forma diferente. Então, assim, as pessoas, os vereadores novos que entraram, que hoje não são mais novos... hoje já estão quase com 2 anos de mandato. Já estão quase 2 anos de mandato. Eles entraram, assim, muito afoito no comecinho. E depois viram também, como eu entrei também, viu que a gente tem que relevar muitas coisas para poder tocar, né? O município não... Na realidade, o município não pode parar com o ego nosso. Dizer assim, eu sempre penso assim, hoje, antes de eu criticar qualquer coisa do governo, primeiro eu pergunto para ele como que vai ficar, aquilo que a gente falou agora há pouco, como que vai ficar, o que vai fazer, vai acontecer, não vai acontecer. Então, se acontecer, eu não preciso estar lá na tribuna brigando, discutindo, dizendo, mostrando para a população, porque quando você vai para a tribuna para brigar, o eleitor olha para você e fala, esse cara aqui é bom de briga. Esse bom de briga não interessa. Ninguém gosta de votar em bom de briga? Não, exatamente. Não interessa. A gente tem que ir lá, assim, faz, mostra. Se você olhar no meu Facebook hoje, você vai falar, por que Carlinhos não posta nada? Posto nada nas minhas redes sociais. Eu faço e deixo acontecer. Por isso que eu já fui, acho que o quarto da primeira e o quarto ou quinto da segunda mais votado da cidade, sem ter mídia, sem colocar nada. Por quê? Porque eu procuro fazer e deixar as coisas acontecer. E olhar e lá, o prefeito, prefeito, pode fazer isso, não pode fazer? Vamos ter solução para esse problema? Vai lá, arruma a solução, vamos terminar. Vamos para o hospital, aquilo que a gente falou, a gente vai para o hospital. Para que eu vou lá brigar no hospital? Para mostrar para a população que eu estou brigando? Não. Eu tenho que ir lá, olhar, arrumar a solução para a população. Se eu for arrumar o problema, o cara está dentro de casa olhando, ele vai olhar e falar assim, o hospital está ruim. A gente não pode mostrar o hospital ruim, a gente tem que mostrar a solução do problema para o paciente. Porque o paciente já está doente, se ele for para lá e olhar e ver que o hospital está ruim. Não, nós temos... Está ruim? Está ruim, vamos lá consertar o que está ruim. Vamos tentar mostrar para a população para fazer as coisas boas, né? Esse é um engano quem pensa que vereador brigão, que fala, fica aí discursando pela rua, falando bobagem, ganha voto. A história de Friburgo já mostrou que não é bem assim, né? Mas tem uns tontos que ainda acham que vão ser reeleitos fazendo essas bobagens. As urnas dirão que estão errados. Mas o Marcolinho está na hora do intervalo, não está? Vamos para o rápido intervalo. No retorno continuaremos a conversa com o Carlinhos do Kiko sobre a Câmara Municipal, sobre o seu mandato. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade.
Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando com a Câmara Municipal hoje, através do vereador Carlinho do Kiko. Carlinho, na entrevista do ano passado, eu lembro de ter comentado contigo em até que ponto a sua relação próxima com o ex-prefeito Renato Bravo teria comprometido sua votação. Na ocasião também eu perguntei a você como estava sendo a sua relação com o prefeito Johnny Michael, reiterando que ele combateu com firmeza aquele governo, né, do Renato Bravo. Passado cerca de 22 meses do seu mandato, como é que você pode falar dessa relação? Então, Modesto, eu penso sempre o seguinte, eu penso em sempre manter uma boa relação com o executivo. A gente mantendo uma boa relação com o executivo, a conversa fica mais fácil de você estar dialogando, pedindo para as coisas acontecer. Então, assim, hoje o Johnny, eu tive com o Renato, fui muito bem atendido pelo Renato também no meu mandato passado. Apesar do Renato ter a relação dele com a população na época, ela não ficou muito boa, né? Que as urnas mostrou aí o que a quantidade de votos que ele teve. O Johnny é um garoto novo, no começo a gente andou tendo umas indiferenças, mas ele me chamou lá e até foi bacana da parte dele em ter passado o que ele me passou. Ele me chamou e me disse assim: vereador, a gente não está aqui para brigar e para botar dinamite em pontes, para estar destruindo pontes. Nós estamos aqui para caminhar e botar as pontes para poder estar passando para um lado e para o outro. Então, o que você precisa para poder a gente estar fazendo essas pontes nossas funcionar? E disse para ele, falei: Johnny, eu preciso que você atenda a nossa população, que é o quê? Muri, por exemplo, o nosso 8º distrito. É um bairro e um distrito que estava literalmente abandonado. E nisso, todas as minhas demandas, ofícios que eu venho mandando para o Johnny, tipo posto de saúde, por exemplo. A reforma do nosso posto de saúde hoje, lá no nosso distrito, é um pedido nosso, que levei até ele esteve lá comigo, olhou, viu as precariedades do posto, está lá o posto reformando o posto. A gente precisa de mais médicos, ele está lá para poder ver a questão dos médicos. A gente precisa de uma rua que deu um problema, que é a maioria dos vereadores, hoje a gente passa a ser um despachante, não um vereador, não é verdade? Que você começa a pede no prefeito, para o prefeito pedir para o secretário resolver. Então, todas as demandas que foi feita a pedido nosso, no nosso bairro e distrito, elas estão sendo feitas. Então, eu não vejo assim, eu não vejo nenhuma interferência que eu não possa estar tipo assim, caminhando com o prefeito. Ele está atendendo bem a população lá, e acredito que o mandato dele está sendo muito bem direcionado. Ele está, inclusive essa semana nós estivemos em Duas Pedras, num evento, e me causou estranheza, ele também estava lá.
Você vê, ontem uma menina que trabalha comigo, ela falou comigo assim, o bom do Johnny é que o Johnny tem tudo quanto é lugar, ele toma café em tudo quanto é lugar. Então, eu vejo uma relação bacana hoje entre os vereadores. Vereadores que não quer ter uma relação com ele, porque a gente não entende, né? Mas assim, a minha relação hoje com o Johnny está sendo muito boa. Eu falo, eu não escondo isso, eu não votei nele para prefeito. Mas essa semana mesmo eu escrevo num jornal, o Jornal de Conselheiro Digital, e eu estava falando sobre algo que ele vem me surpreendendo agradavelmente, nesse aspecto que ele não foge da raia. Não. Ele não foge. Ele está tomando café, está enfrentando problema, ele está lá, ele está junto da população, ele não se esconde da mídia, não se esquiva da mídia. Tá? Se você ligar para ele, se você ligar para ele, ele não atende na hora, depois ele vai te mandar uma mensagem. Tá? Então, eu vejo que ele está me surpreendendo agradavelmente. É um jovem de 30 e poucos anos, mas está se mostrando muito maduro na relação com a população. E isso é bom. Isso é bom, porque quem não tem diálogo, esse foi um dos grandes defeitos do Renato. Renato não conversava com ninguém, não ia a lugar nenhum. O Johnny e o Modesto. O Johnny está numa casa, está na outra, está na rua. Então, assim, ele fez um negócio no carnaval, uma coisa que aquilo me surpreendeu também, mostrou assim, dele, cada escola de samba que passava, ele saía do seu palanque. Até então, a gente não estava tanta coisa, mas deu para perceber, ele saía, aí ele ia até o final de um lado, falando com o pessoal, voltava. Então, assim, mostrando a cara e mostrando, tá mostrando que ele tem boas intenções para Nova Friburgo. E hoje, eu no começo, eu pedi já desculpa a ele, até falei com ele, falei, pô, Johnny, eu comecei a querer brigar com ele no começo, tipo assim, você puxar uma briga, eu andei puxando uma briga com ele, e quando eu cheguei a puxar as brigas com ele, ele me tratava de uma outra forma. Meu vereador, o que você precisa? O que você pode? Ou seja, não botava lenha na fogueira. Não botava lenha na fogueira. E isso ele mostrou, assim, a boa parte de um equilíbrio sensacional, que é coisa que a gente precisa ter na política, equilíbrio. Isso aí. Isso, infelizmente, está faltando, às vezes, na Câmara, falta a vereadores na nossa Câmara. Sim. Né? Tenho lá, eu não escondo o nome dele, o Maico Queiroz, quer aparecer. Podia pendurar uma melancia no pescoço que ia ser melhor, Maico. Você gosta de aparecer e não aparecer, você está sendo um mau vereador. E eu lamento profundamente, assim, você já esteve aqui várias vezes, mas não está mandando legal o seu mandato, não. Sinceramente, você não está mandando bem. Você pode ter diferença com o prefeito, eu respeito. Isso eu vou respeitar. Mas a forma de você se portar na Câmara Municipal, sabe o que é, Marcinho? Dor de cotovelo. Pega mal para você. Infelizmente tem que falar isso. Espero que você não fique aborrecido comigo. Você já esteve aqui várias vezes, vai continuar vivo, vou continuar te chamando, mas não está pegando bem esse seu jeito na Câmara, não. Tem diferença com o prefeito? Vocês caminharam junto, resolveram caminhar caminho separado, é um direito seu, mas caminhe, mantenha, digamos, um equilíbrio. Ficar ofendendo o prefeito, você não deve ofender nem o prefeito, nem a vereador, nem a ninguém, minha gente. Isso não é bonito, não. Pegou mal para você. Se você pensa que agradou, você desagradou a muita gente. A mim, pelo menos, me desagradou. Você tem direito de discordar do prefeito. Tem, e eu entendo que a oposição deve existir, mas tem que ser respeitosa, sempre. Agora, você falou algo que a gente sabe, né? O vereador acaba sendo, digamos, um despachante. Isso aí é o que a gente chama de... Como é que você está lidando com a comunidade? Você participa muito da comunidade, você vai ao encontro dela, ela que te procura, que você tem um gabinete lá na Câmara que você atende, mas você anda pela tua comunidade, anda por Friburgo, como é que tem sido? Tem sido possível você fazer isso? Então, Modesto, o que eu tiro, o que eu determinei? Eu determinei no meu mandato, tipo assim, hoje, como você sabe, eu sou um comerciante também em nossa cidade. Uhum. E hoje eu atendo a minha comunidade praticamente no meu comércio, que é como? Eu vou para a parte da manhã, então, assim, até 10, 10 e meia, 11 horas, eu fico no meu comércio, porque é meu ganha-pão, é meu comércio, eu vivo do meu comércio, né?
Então, ali eu atendo a minha comunidade quando as pessoas precisam falar comigo. Isso já virou, tipo assim, vamos botar assim, virou um gabinete ali, que as pessoas vão até mim praticamente todos os dias. Ando no meu bairro, com certeza, supermercados. Eu só não tenho, tipo assim, como é que eu vou te explicar? Andar no bairro, eu ando no bairro, mas não é assim, frequente, porque eu trabalho de 7 às 10 da manhã no meu comércio e o horário na parte da tarde, aí eu almoço, aí faço a parte da tarde na cama até 7h30, 8 horas. Isso eu faço frequente de segunda a sexta, né? Uhum. E o sábado e domingo é o dia que eu tiro para eu poder descansar um pouquinho. Até que você tem família, Porque né? eu tenho família, exatamente. Mas assim, a hora que eu tô... E mesmo que eu não tivesse, você teria direito também, exatamente. Né? Mas assim, a cidade toda, eu vou em tudo quanto é lugar, Vargem Alta, São Pedro, Lumiar, Imuri mesmo, Deboçan, Teodoro. O cafezinho é o ideal. Eu tô tipo assim, quando eu não tô na casa de um, tô na casa de outro. E assim, é meu dia a dia que já era antes. Antes de eu estar como vereador, já é o que eu faço em sequência, entendeu? Uhum. Eu não fico andando ali assim, para mostrar que eu tô... Não. Porque também não pega mal, né? Se você andar na rua, tá aqui. Não, você não precisa, né? É o meu dia a dia. Passei de carro, paro com um amigo no centro de Muri, paro lá perto de um campo, paro num barzinho para falar com um amigo que passo, vou abraçar um lá do outro lado da rua, às vezes, quando eu vejo, quando eu demoro. Vou na casa da vizinha tomar um café, vou na casa onde eu morava antigamente, eu passo, vou nas casas que eu sou mais próximo. Em si, na cidade toda eu estou em tudo quanto é lugar, sempre na casa de um, na casa de outro. Eu sou o mais caseiro, o vereador mais caseiro. Eu entendo que o comportamento adequado é esse, né? Você não precisa ficar querendo... Senão eu vou te falar que você botar também a melancia no pescoço, como eu sugeri que o vereador Mike colocasse, né? E minhas aparecer sociais, demais, então bota a melancia de uma vez. E as minhas redes sociais, se alguém olhar, você vai ver que eu não tenho nada. Eu não boto... Porque muita gente vai lá e faz o quê? Vai lá para o hospital do câncer, que estão fazendo, vai lá e mostra aquilo tudo. Hoje a gente não está aqui para fazer isso. Nós estamos para mostrar, nós estamos primeiro resolver o problema, depois que o problema tiver feito e resolvido, é a coisa que a população quer. Ela não quer que você está lá mostrando, estou fazendo isso. Não precisa disso, né? A gente precisa que a coisa funcione. Agora vamos falar, quando nós conversamos no telefone, quando eu fiz o convite, você disse que tinha algo que estava incomodando muito a você e a cidade, né? Sim. Está na hora de você falar que incômodo é esse, né? Modesto, então, cara, a gente tem um grande problema que virou na nossa cidade, é a questão de ligações de padrões para obras. Eu estou dizendo que eu sinto na pele e acredito que vários comerciantes do meu porte, que faz a mesma coisa que eu faço, que é matéria de construção, está tendo isso também. Então, hoje o que gira a cidade, muito na cidade, é a construção civil. E assim, eu estou vendo a coisa ficando parada. Ela está parada, tipo, 80% da nossa cidade parou através da construção civil. A gente não está vendo... vamos supor, vou te dar um exemplo. Você hoje vai começar uma obra num terreninho que o filho custou a comprar, que o pai deu para ele para fazer uma casinha dentro do terreno deles. Aí você chega para pedir um relógio para você ligar esse padrão, você não consegue. Por que você não consegue? Você precisa ter o RGI do imóvel e precisa ter a planta aprovada para você poder ter um relógio hoje. Então, vou te dar um exemplo. Você tem um terreno hoje vazio e tem uma promessa de compras e venda. Você não liga mais. Você não liga, você não consegue colocar uma luz para você mais. Você consegue tirar o da tua mãe, ou do teu pai, ou do teu irmão, para ligar para você. E esse relógio vai passar a ser uma bomba relógio. Porque você imagina, 3 chuveiros, 3 casas, vamos botar 3 chuveiros num relógio só. Se é para poder fazer isso a questão ele não vai aguentar. E quando você vai na companhia de luz para poder fazer esse pedido, eles mandam você para a prefeitura. E a prefeitura diz que é o Ministério Público. Então nós estamos com esse problema, que é assim, de meio ambiente, prefeitura e Ministério Público. Tivemos uma conversa agora, que eu quero até parabenizar o vereador Joelso, que
está empenhado também no mandato dele também através disso, porque hoje quem não tem luz, não tem água, como que você mantém uma casa sem luz, sem água? Só a favor que não ligue embaixo de um barranco, na beira de um rio, o Ministério Público passa a olhar isso com outros olhos. Mas eu não estou entendendo uma coisa. Pelo que me consta, o Ministério Público, ele é defensor das causas difusas. O Ministério Público não está aí para defender questões individuais. Não é competência do Ministério Público defender causas especiais. Causas especiais são defendidas pela Defensoria Pública, para quem não pode pagar um advogado, ou pelo próprio autor da causa que contrata um advogado. Então, não estou entendendo por que o Ministério Público está se envolvendo com isso. O Ministério Público fez uma recomendação para a Prefeitura, que não ligasse mais nenhum tipo de medidor para quem tivesse promessa de compras e venda por causa dos a gente estava falando agora há pouco, não é condomínio, Loteamento. Dos loteamentos que fossem irregulares. Mas aí você imagina, olha, um loteamento vamos botar esse loteamento de Conselheiro ali do Barão. Tem muitas casas lá que não consegue ligar. Tem uma agora aqui aqui em Nova Suíça que você também não consegue ligar. Mas olha só, tem asfalto, rede de luz passando na frente e vários lotes com várias casas, inclusive casa uma do lado da outra, porque você não tem o RGI. E você agora, mais uma vez, você não tem a planta aprovada pela Prefeitura. Você leva 1 ano para aprovar uma planta. Vamos botar assim, 1 ano para aprovar a planta. Nesse 1 ano que você vai aprovar a planta, como que você fica sem a luz para poder fazer um puxadinho? Vamos botar um puxadinho dentro de um terreno de 3 casas. Se você tem 2 relógios e você não tem nenhuma das 3 casas, ela é aprovada pela Prefeitura. Como que você regulariza isso? Eu continuo não entendendo o que o Ministério Público está fazendo isso aí. Então, caso o promotor, deve ser promotor estadual, Doutora Carla. A caso da doutora Carla queira me explicar, mandar, se ela se achar que deve, eu vou dizer. Mas, por enquanto, eu estou dizendo que eu não sei o que o Ministério Público está fazendo nisso aí. A recomendação deles é através dos... Sim, mas espera aí, mas o Ministério Público não pode recomendar o que ele quer. Senão é aquele negócio, eu vou ficar dando pitaco também em tudo. O Ministério Público... A gente está passando por um problema no Brasil que o Judiciário, a gente está vendo, começa pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que lá nós temos um ministro, né? Que ele é vítima, ele é xerife, ele é promotor, ele é tudo, né? Ele é juiz, ele é tudo. E isso parece estar contaminando, de certa forma, o Judiciário e também a promotoria, a procuradoria. Então, minha gente, menos, né? Menos. O Ministério Público não tem que sair recomendando tudo, não. Tem que recomendar aquilo que está na competência deles. E eles, para mim, estão exorbitando em muitos aspectos. E isso é só Friburgo, tá, Moleque? Eu entendo que a Constituição de 88 foi sábia quando criou a série de obrigações para o Ministério Público, mas eles estão extrapolando. E nesse caso aí, a menos que me mostre o que ele está fazendo para autorizar a instalação de um medidor num lote, eu não estou entendendo. E entendo menos ainda se você, como você está dizendo que vai na Prefeitura, a Prefeitura manda procurar o Ministério Público. O que o Ministério Público tem a ver com isso? Eu não estou entendendo por quê. E a própria Companhia de Energia Elétrica deve vir a público e explicar qual é a base legal para ela estar se recusando a fazer isso. Tem que ter uma base legal, ela não pode recusar porque ele não gostou da cara do cidadão. Ela tem que ter uma base legal para mostrar que ela está agindo dentro da legalidade. E a Prefeitura também tem que se explicar, se é a Secretaria do Meio Ambiente, por que está mandando pessoas para o Ministério Público. Se é isso que está acontecendo, é o que você está me contando. É exatamente e eu não isso. tenho por que duvidar da sua palavra. A Enel é aqui em Conquista, tem a Enel também. Logo aqui depois de Conquista. Anel é. Anel, né? A Anel não recomendou. E isso praticamente divisa com o nosso município. É só aqui em Nova Friburgo. E vamos combinar que a Energisa, né, é isolada em Friburgo, quando o estado do Rio todo é praticamente, digamos, abastecido pela Anel.
E hoje, você imagina, você chegar hoje... eu tenho um amigo aqui em Lagoinha que ele fez a casa dele toda, está prontinha. Hoje ele não consegue ligar porque ele não tem a planta aprovada da casa. A casa dele está pronta. A planta da casa dele tem que estar aprovada e ele tem que ter o RGI, uma coisa que a família dele deixou como compras e venda. Então ele não vai conseguir. Se ele não tiver hoje uma licença para fazer isso, ele não consegue ligar a casa dele. Essa história está bem mal explicada. Bem isso mal aí, explicado. isso, Modesto, é o que eu sugiro a você, até que o Pedro Paulo, ele para te dar essa explicação, não tem pessoa melhor. Vamos procurar saber melhor essa história aí, que me espanta um pouco o Ministério Público está se envolvendo em instalação de medidor. Vamos ver. É do doutor Carla, né? Isso. Caso queira me fazer essa gentileza para eu poder ser justo, porque senão eu vou continuar achando que o Ministério Público está metendo bico quando não é para chamado, né? Vamos voltar à Câmara Municipal. Na sua avaliação, você acredita que a Câmara Municipal está fazendo um bom trabalho? Como é que você avalia o trabalho da Câmara? Porque a gente avalia do prefeito. E agora? E a Câmara? Então, sim, acredito que sim. A gente não pode avaliar pelo mandato dos outros, né? Isso. Mas você sabe que você, quando anda na rua, as pessoas te falam, né? Então, assim, a gente tá fazendo um bom trabalho porque é difícil você falar do trabalho dos outros. O meu trabalho, por exemplo, é um trabalho de formiguinha, então eu faço o meu papel. Acredito que os outros também venham fazendo o papel deles, mas a Câmara está bem atuante, ela está bem, ela está alinhada bem alinhada com a Prefeitura, a gente está fazendo várias cobranças junto à Prefeitura. Antigamente era aquela coisa toda de Ministério Público, briga daqui, briga dali, hoje a coisa está andando mais parelhada. Você está falando essa história de Ministério Público, vamos voltar ao Ministério Público. A última foi a CPI do transporte, né? O que aquilo... Do transporte. Foi o seu que está Foi meu, vou te ligar aqui. O que aquilo acabou gerando, hein? Eu não sei. Gerou um desconforto para um secretário municipal. Eu acho que hoje, Modesta... Mas o resto mostrou que realmente um secretário municipal, o professor Pierre, me desculpe, mas talvez tenha sido um pouco afoito em tentar resolver o problema, mas gastou dinheiro, ficou um tempão lá, gerou um relatório de 60 páginas, e aí? Modesta, é aquilo que você falou, você montar uma CPI, você tem que estar muito embasado do que vai ser feito, não é verdade? Verdade que nenhuma deu certo em Friburgo até hoje. Eu não conheço nenhuma que terminou com o objetivo dela. Isso aí. Você vê que nós fizemos uma na época da Global. Isso. E a Global continuou trabalhando no município. Então é aquilo que você falou, a gente nunca viu uma CPI. Você teve a CPI da água de Nova Friburgo. Já vi todas. Você já viu todas, né? Então, assim, CPI hoje, ela passa a virar um palanque político. Isso que você falou. Só serve para... Ela deveria ser um instrumento da minoria, mas aqui em Friburgo, pelo menos, sempre foi um palanque eleitoral e que, na maioria das vezes, é só pegar todas as CPIs que, digamos, a Câmara fez nos últimos 20 anos e ver os vereadores que foram, digamos, combatentes nelas. Muitos não voltaram. E nem são lembrados. Nem são lembrados. A poeira do tempo os levou. É isso aí. Agora vamos falar em algo que nós já estamos aí nos últimos 10 minutos. Vem um momento importante agora, está bem próximo, né? Novembro. Vocês terão que decidir a próxima mesa diretora, não é? Para os próximos biênios, né? 2023, 2024. Tá? Já se fala pela cidade sobre essa eleição. Digamos, se a cidade já está falando, imagina que os corredores da Câmara estão falando muito mais. Como é que está a situação? Então, Modesto, ela tá em andamento ainda, né? A gente não está definido literalmente o presidente, né? Está ainda nas discussões de quem são os candidatos, quem vai ser, se vai ser reeleito novamente, ou se vai ser João, se vai ser Maria, a gente ainda está naquela. Aí tentar ver o melhor presidente para lá para casa, né, para ver o presidente que mais adequado, né, que vai
que vai tomar posse mais esses 2 anos. Ou que seja o Wellington, que é o presidente atual, ou que seja alguns outros. Temos hoje que está na briga o Max também, né? O Max também está na coisa, tem o Joelso, e tem mais uns 2 lá que ainda não se manifestaram ainda em questão de presidente. Então, eu acho que deve vencer o melhor, né? Vai ser o melhor que vai ser para casa. Que nem sempre é o que acontece, você sabe disso. É, né? verdade, né? Eu acompanho a política há mais de 40 anos, já vi bons presidentes lá e já vi presidentes medíocres, tá? Nem sempre a decisão de vocês é a mais acertada, o tempo mostra. Porque o presidente da Câmara, a gente passa a ser um eleitor também, né? A gente chega lá e o eleitor, muitas das vezes, acerta como é, e a gente vai na mesma... Ser humano erra, né? Exatamente. Eu não tenho certeza, eu não posso afirmar com certeza, mas eu não sei se o atual presidente poderia ir para um 3º mandato consecutivo. Eu tenho minhas dúvidas jurídicas sobre isso. Não, ele é o 2º, né? Não, 3º consecutivo, porque ele já está no 3º mandato, dentro dessa legislatura. Agora, tá. Por exemplo, nós soubemos do caso lá em Brasília, né, eu não estou falando que a regra é a mesma. Lá em Brasília, você lembra que o Rodrigo Maia tentou um 3º e o Supremo mesmo... Essa intromissão do Supremo, né? O Supremo disse que ele não poderia tentar um 3º mandato. Porque muitas das vezes, de repente, ele pode... tem essa brecha também na lei lá, de repente ele não pode nem manter o 3º, não é porque ele foi um presidente ruim, porque pode... Porque a legislação impede. Porque a legislação impede. Então, eu não estou entrando no mérito da avaliação do mandato dele, se foi bom ou ruim. Sim. É que tem isso também, né? Isso aí cabe primeiro aos vereadores e à população. Isso aí. Eu tenho minha opinião própria, mas não é o caso. Porque você eu não sou eleitor. Às vezes lá fora aí, as pessoas, por que o presidente não pôde? Não pôde porque você falou porque tem uma brecha. Existe um bloqueio legal, né? Isso aí. Eu não estou fazendo um juízo de valor sobre o mandato dele. Eu tenho minha opinião. Claro, eu prefiro aqui não ficar emitindo nesse momento, porque tem uma eleição lá, né? Modesto está tentando influenciar. Não sou eleitor. Com certeza. Os eleitores são os 21 vereadores e vereadores que lá compõem. E os presidentes podem ser os 21 também. Qualquer um dos 21, né? Assim vai. Ali não adianta ter 3 mandatos. Quem tem um mandato pode ser eleito, como quem tem 3 mandatos pode. E pode ter assim, um presidente com 500, 400 votos. Não importa. Não importa. Pode ter um outro que tem 2.000 votos que não pode... Você sabe que no passado havia essa lenda, né? Que o vereador mais votado... Aqui houve mesmo, não tem muito tempo, eu lembro que um vereador teve uma quantidade de 9 votos, foi o mais votado na cidade, ele disse para mim que ia ser o presidente porque tinha sido mais votado. Eu falei, mas peraí, onde é que está escrito isso? Não é dessa forma. Não está escrito, não. O vereador, depois que assumiu, tomou posse, não vale importa, tudo igual. Vale, o valor legal dele é o mesmo. É o mesmo, a gente não muda. Muitas das vezes ele olha e fala assim, eu tive 2.000 votos, 3.000 votos. Lá dentro não muda nada. Não muda nada. Lá o mesmo voto que o João vota, a Maria vota também, válida, vale. Cada um tem o seu valor, né? A regra eleitoral acaba quando tomou posse. Exatamente. E o número de mandatos também, quem tem mais mandato deve ter mais experiência, só isso. Aquilo que a gente falou, o mandato, o primeiro mandato é uma dificuldade muito grande para muitos. O segundo passa a ser melhor, né? Você, na atual legislatura, você não faz parte da mesa diretora. Você já fez, né? Fiz. E você pretende voltar à mesa diretora? Então, Modesto, ali a questão, quando você faz parte de uma mesa diretora, não é nem pela vaidade do vereador, né? É mais ela pela a proporção de cada partido. Então, assim, cada partido ela vai pela evolução do seu candidato. Então, na época, era eu e no DC, era eu e Jânio. Então, ficou na decisão se seria isso. Porque vamos supor, o PP, por exemplo, tem 3, tem vaga na mesa. O DC hoje tem 2, tem vaga na mesa. O PROS, por exemplo, tem 1, não tem vaga na mesa. Então, a vaga ela é proporcional ao número de vereadores que o partido contém, né? Exatamente. Mas o seu partido tem direito. Hoje não, hoje eu estou no PROS. Então você não tem direito. Hoje eu não tenho direito. Ou seja, você iria para a mesa só se houvesse uma... Eu iria para a mesa só se houvesse um consenso. Composição, uma coisa assim. Exatamente, um consenso de vereadores, tipo assim, o PP, por exemplo. Eu não quero vaga na mesa, eu abro a mão para o vereador Carlinhos do Kiko participar e eu vou para a mesa. Tá certo, nós estamos aí nos últimos 5 minutos.
Vamos lá. Como é que você imagina que... Primeira coisa, você está no segundo seu mandato. Você tem sonhos de retornar para um terceiro mandato? Modesto, então, todo mundo que tem o seu mandato, tipo 2 mandatos, sempre você pensa um pouco mais alto, né? Você tem vontade de dar um pulo maior. E assim, eu vejo até no final do meu mandato, requerendo mais experiência, quem sabe para o futuro pensar alguma coisa maior, mas de imediato ainda penso no meu terceiro, né? Mas você não descarta de um futuro, quem sabe, até buscar a cadeira número 1 do Palácio. Quem sabe, né? Quem sabe, é uma Você- pretensão de cada um que senta naquela cadeira pelo lá. seu jeito, você está próximo dos 50 anos. Eu tenho 52. 52. Então tem muita lenha para queimar ainda. Tem né? muita lenha para queimar. Então, assim, na realidade, a gente não pode fazer aquilo que a gente quer, né? Primeiramente, a gente pede a Deus que dê saúde e paz. Isso, que é o E a principal. população, que é o nosso, como é que se diz? A nossa caneta é a população. Porque a população é que, na realidade, hoje, cada vereador, ele não manda no seu mandato. Eu acho que cada vereador tem o seu mandato, graças a Deus e a população. Porque a população, se não for a população, como que eu cheguei aonde eu cheguei hoje para sentar numa cadeira dos 21 na Câmara? Eu agradeço muito a Deus e a população de Nova Friburgo por ter me dado essa experiência para me poder tocar. Então você imagina, eu chego lá amanhã para me sentar na cadeira número 1, por exemplo, eu preciso da população, porque sem voto você não vai a lugar nenhum, né? Sem voto você não é eleito nem síndico. Nada, com certeza. Mas essa é a expectativa sua, né? Eu penso o seguinte, o dia que você perder o interesse pelo voto, você pode pegar o boné e ir para casa. Sim. Mas isso quando vai para o sangue, todo mundo fala, eleição... Não, eleição é sangue, mas você tem que gostar primeiramente de gente. Se você gostar, não adianta você querer ser... Eu vejo muitos aí, perto de mim, pessoas que conviviam no dia a dia comigo, acha que voto você conquista na época da eleição. Não. O voto é conquistado com aquelas pessoas que acreditam em você e do jeito que você trata ela todo ano, todo mês, todos os dias. Porque não adianta eu sair da minha casa, eu discuti com a minha mulher hoje, encontrei com você na rua, eu estou indiferente com você porque eu estava mal em casa. Não. O que fica em casa, o que vai para a rua, eu tenho que tratar bem na minha casa, mas também tenho que tratar bem a pessoa que está na rua, que encontra comigo. Eu, Modesto, hoje, todas as pessoas que me conhecem sabem o carinho que eu tenho com elas. Tipo, cada eleitor, eu beijo lá o lavador de carro da rua, que é o seu Onofre. O seu Onofre está ali na frente, a picanha ali, eu passo por ele lá, pode perguntar a ele. Seu Onofre, como é que o senhor está? Está tudo bem? Ele me abraça, já espera eu dar um beijo nele, que é de mim. É o cara que... Eu sou dessa forma, eu sou carinhoso com as pessoas. Então, por isso que eu tive essa votação que eu tive o carinho da população que eu tive, exatamente pela pessoa que eu sou. Nós estamos chegando ao final. Como tudo começa, termina, né? Termina, é verdade. Então, eu quero agradecer ao Marconinho mais uma vez pela ajuda. Marconinho vai entrar de férias por uns dias. Marconinho, aproveite bastante as suas férias, tá? Toma uma cervejinha esperta, tranquilo, tá? E, Carlinhos, agradeço também a sua presença. Você, sempre que eu ligo, você está sempre solícito, e eu agradeço isso. Eu sempre falo, ninguém liga... Hoje, né? Hoje a TV Zoom está em multiplataforma, né? Ninguém liga a TV, abre aplicativo, vai no YouTube ou vai no site da TV para me ver os convidados, tá bom? Eu agradeço você pelo carinho que você sempre me demonstra para mim, por pensando para a TV Zoom. Telinha para sua despedida. Modesto, mais uma vez eu quero te agradecer aí o carinho, né? Que é aquilo que você falou, se a gente não fosse importante também, né? Você não me chamaria para estar na tua casa. Então, assim, e agradecer a população também que vai estar recebendo a gente na casa de vocês de um modo diferente, que é
pela telinha, né? E dizer que estou aqui à disposição, meu gabinete também está lá à disposição, e vou estar sempre à disposição que você precisar do seu amigo, estarei aqui. E falar com o Marcolin que hoje a derrota do Flamengo para ele vai ser sensacional, tá, Marcolin? Hoje temos nós estamos gravando, o programa você está assistindo no Inédito na sexta-feira, nós estamos gravando na quarta-feira. Quarta-feira, decisão de Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil, né? Como nós não somos rubro-negro, né? Exatamente. Quem não é rubro-negro torce contra. Torce contra, é verdade. Então, rubro-negro, vocês me perdoem, rubro-negro, mas funciona assim, né? Quem não é rubro-negro torce contra. É assim que vai ser. Bem, eu termino com uma frase. Quem disse essa frase foi o Marquês de Maricá. Foi um sério político, filósofo e escritor brasileiro que viveu lá entre os séculos XVII e XIX, ou seja, ele, quase 200 anos de falecido. Ele disse uma frase que é até uma resposta a uma pessoa que tem a ver com as eleições de domingo, no dia 30, e ela estava me pedindo para eu explicar a ela por que determinado candidato tem voto. Eu falei, olha, e aí eu me lembrei dessa frase que eu achei muito interessante. Diz o seguinte: um povo corrompido não pode tolerar um governo que não seja corrupto. Um povo corrompido não pode tolerar um governo que não seja corrupto. Tem muita gente que vota em corrupto porque, de certa forma, isso a pessoa também é. Então, eu não estou dizendo que todo mundo que vota no dito cujo é corrupto, mas muitos votam porque se espelham, é um espelho, tá certo? Se ele faz, por que eu não posso fazer? Se eu faço, pelo menos se ele está fazendo, fica tudo empatado, tá bom? É isso aí, então eu volto a afirmar, um povo corrompido não pode tolerar um governo que não seja corrupto. Quem disse foi o Marquês de Maricá, há cerca de 200 anos, pouco menos, tá bom? Um abraço, uma boa noite, um beijo no coração de vocês.